Você já percebeu que falantes da mesma língua possuem maneiras diversas de realizar a mesma linguagem? Essas divergências surgem de um fenômeno chamado variação linguística. A variação linguística acontece exatamente porque a linguagem possui uma certa maleabilidade. Cada sistema permite inúmeros jeitos de comunicar um enunciado de mensagem igual, e jeitos novos ainda são criados continuadamente. Então, falantes da mesma comunidade se diferem uns aos outros quando o falar vai evoluindo, criando dialetos únicos. Dessa maneira, quando observamos a fala de uma comunidade linguística, conseguimos observar o que os une e os tipos de variação que apresentam, como a época, a região geográfica, a idade e o status social. Logo, todo falante possui mais de uma variação linguística. Mas como isso é possível? Bom, parte da maleabilidade da língua acontece quando falantes adequam o seu modo de falar a determinada situação, ou mesmo pela mistura de falares proporcionada por imigrantes. Vejamos a Adriana. Ela é mineira, mais especificamente do sul de Minas Gerais. Atualmente reside em São Paulo e vai nos contar quais as percepções linguísticas que teve nesses quase 2 anos de contato com a variação paulista do português. Meu nome é Adriana Nilman, eu sou de Cambuí, Minas Gerais, uma cidadezinha com 24 mil habitantes, muito diferente de São Paulo, que eu tô agora, já faz um ano que eu terminei o ensino médio aqui. Então eu vim aqui em 2018, faz um tempinho, e agora eu estou na USP, estudando. Cambuí é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2017 era de 29.165 habitantes. Cambuí surgiu com as incursões dos bandeirantes paulistas que atravessavam a Serra da Mantiqueira em busca de pedras preciosas. O local era um ponto de parada desses aventureiros, os quais estabeleceram seus ranchos e, posteriormente, fazendas ao longo do território do atual município. Sotaque celebrado em prosa e verso, o mineirês pode ter origem nas línguas africanas, após Minas Gerais receber um dos maiores contingentes da população negra escrava, nos séculos XVIII e XIX. É o que aponta a pesquisa de Patrícia Cunha Lacerda, pós-doutorada em Linguística pela UFMG e professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. O componente escravo foi importante na construção do dialeto mineiro. Apesar de todo o preconceito, não podemos apagar esses relatos históricos, afirma Patrícia, que destaca a predominância africana em 2 das 3 regiões linguísticas categorizadas pelo professor Mário Zagari no Atlas Linguístico de Minas Gerais. Diferentemente do falar paulista, detectado no sul e no Triângulo, e originário principalmente dos bandeirantes, os falares mineiro e baiano teriam maior influência dos milhares de negros traficados para o estado, especialmente durante o auge da produção aurífera. A gente considera que tem, os 3 falares de Minas Gerais. Qualquer mineiro que, já viajou em Minas, já conheceu outras cidades, essas coisas, vê essa realidade. Eu ia muito para Belo Horizonte quando eu era criança e eu sempre ficava meio chocado com o jeito que eles falavam, por causa que o jeito que eles falam é meio o jeito puramente mineiro, por causa que o sul é tão próximo da divisa com São Paulo, a gente tem influências do interior paulista e de São Paulo próprio. Então a gente tem um pouquinho disso, e o norte de Minas, como fica na divisa com a Bahia, tem muita influência do falar baiano. Eles são praticamente um dialeto quase nordestino. Já o centro de Minas, que fica o Triângulo Ferrorífico, eu acho que é assim que fala, que fica Belo Horizonte, essas coisas, é um falar único, que só existe em Minas, que não é afetado pelas divisas como o sul e o norte, e é bem diferente, é difícil até de imitar, e por causa que é uma mistura dos dois, é uma mistura do sul e do norte numa combinação extremamente mineira. Cambuí especificamente também tem várias pessoas que vêm no caminho
do Nordeste para São Paulo e eles param em Cambuí e ficam lá. Grande parte da população tem umas expressões da origem nordestina, mesmo se eles não são do Nordeste, os pais, os avós são. Então tem um pouquinho de expressões que seriam vistas mais nordestinas, tipo oxente, que é mais do norte de Minas e Bahia, se encontra em Cambuí também. As cidades do sul de Minas, sempre, como estão na divisa com São Paulo, elas sempre se comparam a São Paulo. Tipo, você tem que falar tão caipira, você tá falando, tipo, a gente se julga caipira, assim, e julga as cidades próximas como caipira. Tipo, Cambuí é caipira, mas o Corgo de Bom Jesus é mais caipira que a gente. Então, a gente sempre tá julgando, assim, o que é o melhor, sendo o melhor mais próximo do falar paulista. As pessoas imediatamente notam que eu sou de Minas, mesmo sendo fato que eu considero que meu sotaque diminuiu bastante quando eu passei a morar aqui. Mas mesmo assim, toda vez que eu falo que eu sou de Minas, a pessoa de São Paulo fala, tipo, eu sabia, já tinha percebido, seu sotaque é tão de Minas. A gente geralmente nasalisa e coloca, tipo, no final das vogais. Muito bom, sabe? Meio que alonga as vogais. A gente sempre estressa o L ou R final, depois de uma vogal, claro. E eu nunca encontrei em outra cidade a expressão tele para falar, isso é chato. Quando eu cheguei em São Paulo, principalmente o léxico me incomodava um pouco, por causa que eu sempre me sentia como o peixe fora d'água. Eu percebo que quando eu estou em São Paulo, eu noto a minha fala mais, porque eu tenho que corrigir os errinhos. Tenho que corrigir a pronunciação muito marcada do R, caipira, retroflexo, que eu sempre uso. E chega a ser, tipo, pelo menos na minha cidade, o R muta para um negócio tão profundo que chega a ser quase um L. Então, eu realmente noto isso e corrijo. Também expressões que eu, mais caipiras. Eu vou falar córrego aqui, eu não vou... Se eu vou falar a palavra córrego, eu uso a palavra córrego, não corgo. E mais, biche, que em vez de vixe, fala biche em Cambuí. Então eu sempre noto, as caipirices que a gente chama lá. Eu me senti um pouquinho deslocada em São Paulo, porque você tem que aprender a terminologia correta das coisas que não nativas da sua cidade. O ente, muito marcado no final das palavras. A gente nota, sempre dá para perceber essa pessoa de São Paulo. Eu vim com meu irmão para São Paulo, ele meio que completamente perdeu o sotaque. Então, quando volta para Minas, ele até, meio que briga com a minha mãe, assim, por que você tá falando tão caipira, mãe? Você tem que parar com as caipirices. Mas eu volto imediatamente, a falar do jeito que eu sempre fui acostumada. O que fala em Cambuí é, você tá falando chique, você tá falando chique demais. Olha o jeito que ela fala. Quando você usa umas palavras que não são tão comuns no vocabulário de dia a dia de Minas, essas coisas. Se eles sempre têm uma, nossa, aí tá falando paulista, por causa que eles conectam São Paulo com educação. Você vai para São Paulo, mesmo que não seja para ir para uma faculdade, seja só para trabalhar, você é mais... você conhece mais do mundo do que a pessoa que fica no sul de Minas o tempo inteiro. Geralmente, quando você escuta alguém falar de Minas, ou é para fazer piada de, caipira, ou é para... falar, é tão fofo, é tão, sabe? Eles acham bonitinho o jeito que a gente fala. Quando as pessoas comparam, expressões comuns da minha região, com o fato de não ser educado ou ser de fazenda, essas coisas, dói um pouquinho, por causa que, a gente tem nossas cidades, a gente tem essas coisas, a gente pode não ter tanta coisa assim, tem vacas e cavalos andando na rua, mas a gente não gosta de se ver apresentado como tão, do campo. O bolinho mais gostoso é o de
Bem fritinho na gordura, se atona, é o melhor que há. Café quentinho em cima do fogão, chuva cariúda caindo, peneirando e molhando o chão. O bolinho mais gostoso é o de fubá. Bem fritinho na gordura, se atona, é o melhor que há. Café quentinho em cima do fogão, chuva miúda caindo, peneirando e molhando o chão. Ai, como é gostoso a gente escutar a chuva caindo e o café quentinho com molhinho de fubá. Numa gaiola um canário começa a cantar, numa roseira um botão a desabrochar, na varanda uma rede pra lá e pra cá, e a chuva caindo, café quentinho com bolinho de fubá. Ah, se adora. Na música da cantora Selmar, Bolinho de Fubá, apesar de seguir a norma culta da língua portuguesa, é possível notar várias características que formam o falar sul-mineiro da cantora nascida na região da Serra da Mantiqueira. No falar mineiro há uma grande tendência ao uso do diminutivo inho, que é encontrado várias vezes na canção, muitas vezes perdendo a última sílaba, por exemplo, quentinho passa a ser produzido como quentim. O R retroflexo ou caipira também pode ser escutado na música, na palavra gordura, e 2 vezes na palavra melhor, uma na primeira estrofe e outra com R retroflexo ainda mais marcado na linha a melhor que há. Podemos ainda ver 2 tendências na produção de vogais no falar de Minas. O O se torna U, como na palavra fogão, pronunciada como fogão por Selmar, que é um fenômeno encontrado em diversas variedades do português brasileiro, mas na variedade mineira ocorre com notável frequência. E o ditongo ei se torna e, o que pode ser escutado de maneira sutil na palavra roseira na canção. Eu sempre gostei do jeito que a gente fala, tipo, tem um charme próprio. As expressões, as caipirices e tudo tem um charme próprio e é o jeito que eu falo. Quando eu tenho uma irmã mais nova e o jeito que ela, tipo, bem mais nova, ela é uma criança, e o jeito que ela fala é puramente de Minas e eu amo ver isso, por causa que ela é mineirinha e eu também sou. Eu tenho um pouquinho de orgulho do jeito que eu falo. Eu antes ficava com uma dorzinha assim no coração, tipo, ai, você sabia que eu era de Minas só pelo sotaque? Eu tava tentando esconder. Mas agora, tipo, quem se importa?